Hoje aqui vamos falar sobre etanol, carro elétrico, São Paulo, mobilidade em geral. Então, se você acha que a transição para o carro elétrico no Brasil está sendo apenas lenta por causa do preço dos veículos, prepare-se. O maior obstáculo pode não estar nas montadoras, nem na tecnologia, mas sim nas regras criadas pelo próprio Estado, especialmente em São Paulo. O que estamos vendo hoje é um cenário curioso, quase contraditório. Enquanto o discurso oficial fala em sustentabilidade, transição energética, redução de emissões, as políticas públicas e regulatórias parecem favorecer tecnologias intermediárias, como híbridos flex movidos a etanol, e dificultar, direta ou indiretamente, a vida de quem aposta no carro 100% elétrico. E em São Paulo, o maior mercado automotivo do país é o epicentro desse movimento. Então, neste vídeo aqui do canal Artifícios Automotivos, vamos analisar como o forte lobby do etanol, aliado a decisões fiscais, normas técnicas extremamente rígidas, pode estar freando a adoção dos carros elétricos, encarecendo a infraestrutura de recarga e criando um ambiente pouco favorável para quem quer eletrificar de verdade. E o lobby do etanol, né? Favoritismo a híbridos. São Paulo sempre foi o coração da cadeia do etanol do Brasil, desde o tempo do descobrimento. Cana-de-açúcar, usinas, montadoras adaptadas ao flex fuel, fornecedoras, logística, tudo isso cria um ecossistema econômico poderoso, antigo, com enorme também influência política. Não por acaso, quando o Estado decidiu mexer na tributação automotiva, o caminho escolhido foi claro: beneficiar veículos híbridos flex movidos a álcool. Tem que ser movido a álcool, carro comum não. E deixar os carros totalmente elétricos de fora do desconto do IPVA. Então a isenção ou redução de IPVA para híbridos flex em São Paulo é um exemplo emblemático. O argumento oficial é ambiental. O etanol seria então um combustível renovável com menor pegada de carbono. O problema é que, na prática, o híbrido flex continua sendo um carro a combustão, com emissões, manutenção complexa e dependência de uma cadeia que não elimina totalmente o carbono. O carro tem óleo, tem várias coisas ali dentro, cara. Então, enquanto isso, um carro 100% elétrico, zero emissão local aqui no nosso país, silencioso e altamente eficiente, não recebe o mesmo benefício fiscal. O resultado, então, é simples. O Estado envia um sinal claro ao mercado dizendo que vale muito mais a pena continuar parcialmente no passado do que avançar totalmente para o futuro. A contradição da nossa matriz, né? Esse favorecimento aos híbridos flex se torna ainda mais estranho quando lembramos de um detalhe fundamental. O Brasil tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. Ou seja, um carro elétrico rodando em São Paulo tende a emitir muito menos carbono ao longo de sua vida útil do que um híbrido flex rodando majoritariamente a etanol ou a gasolina. Ainda assim, o incentivo não vai para o elétrico. Isso não é apenas uma escolha técnica, é uma escolha política, econômica e estratégica que protege setores tradicionais já consolidados em vez de acelerar a inovação. E esse mesmo padrão se repete quando olhamos para a infraestrutura de recarga. Chegamos em condomínios, eletropostos e regras que estão encarecendo tudo. Aqui entra um dos pontos mais críticos e menos discutidos: mobilidade elétrica no Brasil, a recarga em condomínios. A maioria das pessoas que compra ou pretende comprar um carro elétrico acaba morando em apartamento. Logo, sem recarga em condomínio, não existe a mobilidade elétrica numa escala. Durante anos, síndicos e administradoras barraram a instalação de carregadores sob alegações genéricas de segurança. Em resposta a isso, São Paulo, por incrível que pareça, avançou em 2024 com legislações que garantiam ao morador direito de instalar um ponto de recarga em sua vaga privativa, desde que respeitadas as normas técnicas. À primeira vista, parecia um avanço, mas quase ao mesmo tempo surgiu o verdadeiro gargalo: as normas de segurança
contra o incêndio, a partir de diretrizes que começaram em São Paulo por volta de 2024 e acabaram ganhando força em 2025, com adoção também em Brasília, via as normas técnicas e entendimento do Congresso, juntamente ao Corpo de Bombeiros, passaram a ser exigidos requisitos extremamente rigorosos para garagens com carros elétricos. Entre eles, vou dizer aqui para vocês aqui o que foi cobrado. Instalação de sprinklers, são chuveiros automáticos em áreas da garagem, tá? Ventilação forçada e sistemas de exaustão mecânica. Terceiro, sensores adicionais de calor e fumaça. Quarto item, sistemas dedicados a combate a incêndio. Quinto item, distanciamento mínimo entre vagas ou entre veículos de até 5 metros de cada um. Ou seja, parede também corta-fogo. Projetos também assinados por engenheiros, laudos técnicos e adequações estruturais. Então, no papel, tudo isso é vendido como segurança. Mas na prática, isso transforma a instalação de um simples ponto de recarga, é um wallbox, não é um eletroposto, em uma obra caríssima, especialmente em prédios antigos. Então, em muitos condomínios, atender a essas exigências significa reformar toda a garagem, instalar novos sistemas hidráulicos dedicados a isso, refazer ventilação dentro da garagem, gastar dezenas ou centenas de milhares de reais. E o resultado sobre isso? O condomínio diz simplesmente: não somos contra carros elétricos, mas isso é inviável. Ou seja, a lei diz o que o morador pode instalar, mas as normas tornam isso economicamente impraticável. Na prática, é uma proibição indireta. E o efeito real disso tudo, né? É o desincentivo, né? Quando juntamos tudo, o desenho acaba ficando bem claro. Não há um incentivo fiscal relevante para carros elétricos. Híbridos flex recebem benefícios claros, tá? Em São Paulo. A infraestrutura de recarga em condomínios acaba sendo onerada por exigências severas. Os síndicos passam a usar o custo como argumento para barrar projetos. O consumidor acaba desistindo antes mesmo de comprar o carro. Isso não impede oficialmente uma adoção de carro elétrico, mas acaba desestimulando muito, de forma silenciosa e extremamente eficiente. Enquanto isso, o híbrido segue a sua vida confortável, abastece rápido, não depende de eletroposto, recebe também um incentivo fiscal e não exige reforma em prédio algum. Agora chegamos numa parte bem crítica. São Paulo é um regulador, tá? Ele não é apenas um estado. Ele dita regras e tendências. Quando São Paulo adota um modelo regulatório, os outros estados observam e copiam. Quando normas técnicas ganham força em São Paulo, elas acabam sendo absorvidas em nível federal, como aconteceu em 2025, quando essas exigências passaram a orientar decisões nacionais, acabaram virando normas técnicas, tá? Ou seja, o que começa como uma regra local vira um padrão nacional, travando a expansão da mobilidade elétrica em todo o país. Então não é uma questão técnica, é uma escolha política. Nada disso é falta de tecnologia. Nada disso é falta de capacidade técnica. Nada disso é falta de energia elétrica. É uma escolha política. É uma escolha que protege cadeias produtivas tradicionais, como o etanol, e trata o carro elétrico como um problema a ser administrado, tá? Poucos vão poder ter, e não como uma solução incentivada. Enquanto vemos outros países facilitando recarga, né, adicionais para poder comprar, subsídios e até infraestrutura, lá eles simplificam normas e aqui o Brasil cria obstáculos, custo, insegurança jurídica, especialmente para quem mora em condomínio. Então aqui, meus amigos, no final das contas, quem perde é você, consumidor que queria um carro mais barato de manter, até mais barato que muitos carros nacionais no mesmo padrão, um morador que queria recarregar em casa, a cidade que queria menos ruído, a cidade que queria menos poluição, e o país que poderia liderar uma transição energética, mas escolheu ir mais devagar. São Paulo poderia ser o motor da mobilidade elétrica no Brasil, mas do jeito que está, parece estar puxando o freio de mão. Então, se você concorda ou discorda dessa análise, já deixa o seu like. Ativa também o botãozinho novo aí chamado Hype, que eu peço muito para vocês aqui. Ajuda muito o vídeo a chegar a mais pessoas. Compartilhar esse tema, tá? Compartilhe também da forma tradicional esse conteúdo com quem está pensando em comprar um carro elétrico.
principalmente se mora aí em São Paulo. E comenta aqui embaixo, isso é uma proteção ao etanol ou é um atraso do elétrico? Porque o futuro da mobilidade está sendo decidido agora e não é em silêncio. Vou deixar também 2 vídeos aqui ao lado, ó, para o quê? Aumentar o engajamento técnico de vocês, tá? Na cabeça de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.